Olá você, sou o prefeito Joel da Igreja Manancial de Deus. Vou contar um pouco do meu testemunho para a edificação de quem está ouvindo. Alguém pode estar passando por isso ou vai se identificar com alguma coisa. Quem era você antes de conhecer a Cristo? Bom, antes de eu conhecer a Cristo, eu era alcoólatra, não tinha expectativa de vida nenhuma, era frustrado, tinha um grande vazio na minha alma que eu preenchia com muita bebida, muito álcool. Eu não cheguei a usar a droga ilícita, mas usava muito álcool para minhas frustrações, para preencher esse vazio que tinha na minha alma. E nesse período a minha família sofreu muito. Esposa, meus filhos. Minha filha hoje tem 17 anos, meu filho tem 14 anos hoje. Meu filho, ele era muito pequeno ainda, tinha 2 anos quando eu parei, mas a minha filha presenciou muito tempo, minha luta com álcool, e por 5 anos ela presenciou muitas coisas na nossa casa, na minha família, que até hoje ela comenta. Então, a partir do momento que eu conheci Jesus, e realmente eu aceitei na minha vida, como o Senhor na minha vida, tudo mudou. Eu descobri que esse vazio que tinha na minha alma, como o Dostoiévski falou na sua frase, Dostoiévski, um filósofo russo, ele fala que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Esse vazio que eu tinha, que eu preenchia com bebida, com noites, com baladas, com dinheiro, esse vazio foi preenchido com Cristo Jesus. A partir do momento que eu aceitei na minha vida, deixei Ele tomar conta da minha vida, esse vazio não foi preenchido. Esse vazio foi preenchido e hoje realmente não é pessoas, não é dinheiro, não é droga, não é bebida, que preenche o vazio do ser humano, que preenche o vazio de todo ser humano que vive no submundo das drogas, do álcool, da depressão, da ansiedade. Esse vazio é preenchido por Cristo Jesus. Todas as vezes que essas coisas tomam conta do nosso vazio, a gente perde nossa essência. Eu era assim, muito frustrado desde criança, sabe? Como foi o momento em que você ouviu falar de Jesus de uma forma que impactou de verdade? Meu encontro com Jesus, quando impactou de verdade, foi quando as pessoas literalmente deixaram eu de lado. Quando realmente as pessoas tiveram assim, eles fizeram assim, minha esposa, minha mãe, meu pai, meus irmãos, amigos, falaram assim, ele não tem mais jeito, o Joel vai morrer assim, ele vai morrer no alcoolismo, ele vai matar a mãe dele, o pai dele, a esposa, ele não vai mudar. Então, a última vez que eu bebi, que eu lembro, a última vez que eu bebi, que eu lembro não, eu tenho certeza, foi 21 de novembro de 2013. Eu tive um encontro com Deus, que eu busquei ajuda, porque Jesus já tinha sido apresentado para mim, através da minha irmã, que era evangélica. Ela foi a primeira pessoa a levar Jesus para nossa casa. Mas até então eu não acreditava, porque eu vim de outro berço cristão, do catolicismo, e eu não tive esse encontro de verdade com Jesus, porque lá eu fiz tudo que lá a doutrina pede, pela comunhão, Cristo, todos os rituais eu fiz lá, mas não tive encontro de verdade com Cristo. E no dia 21 de novembro de 2013, eu me encontrei sozinho em casa, a minha esposa e meus filhos tinham saído,
e eu comecei a passar mal, depois de era noitada da bebida. E aí algo falou no meu coração para procurar ajuda, para não parar de beber. E eu acredito que ali foi já Jesus me preparando o caminho para onde eu iria. E procurei ajuda no grupo de apoio. E depois de um ano que eu estava no grupo de apoio, eu comecei a ler a Bíblia novamente. Eu já tinha lido a Bíblia já, né, com 7 livros a mais, mas não entendia que era como se fosse um livro, como se fosse um jornal, não entendia nada. Comecei a ler a Bíblia depois que eu fui para a terapia, nesse grupo de apoio, e o Espírito Santo foi trabalhando em mim. O que te levou a tomar a decisão de entregar sua vida a Ele? O que me levou a entregar completamente minha vida a Ele foi no congresso que a minha esposa convidou. Naquele dia, como eu falei antes, o Espírito Santo estava trabalhando em mim, né, durante um ano. E quando o pastor fez o apelo, eu levantei minha mão, reconhecendo Ele como Salvador da minha vida. Então naquele dia eu tive a certeza que o Deus que eu servia, que outra hora eu andava, não era um Deus verdadeiro. Eu tive um encontro com Ele ali naquele dia. Eu levantei minha mão e aceitei Ele como Salvador da minha vida, e tudo mudou, né? Depois de um ano, porque eu tinha raiva de crente, pastor, tudo era tudo roubado, era ladrão, era o que eu via. E eu falava assim, eu não vou a qualquer lugar do mundo, menos para a igreja evangélica, porque eu não gosto de crente. E naquele dia, daquele congresso, era um culto, não era um congresso, era um culto black and white, que eu aceitei Jesus. Não aceitou só eu, mas a minha mãe também aceitou. Daquele dia em diante, a minha vida mudou completamente no sentido espiritual, sabe, não de ser só um Jesus de parede ou de um crucifixo, mas um Jesus pleno em sua essência, porque Ele me entendeu. E todo vício, tudo que eu tinha, o Espírito Santo foi limpando, e hoje eu posso falar para vocês que eu sou feliz. Não tenho dinheiro, né? Não tenho carro, não tenho casa, não moro em mansões, mas eu tenho o que eu necessito. Não tenho tudo que eu quero, mas tenho tudo que eu preciso, que é o Senhor Jesus. Teve algum versículo, palavra, pessoa ou situação específica que foi marcante nesse processo? Então, foi marcante esse processo, esse culto. Foi a peça que foi apresentada, que falava sobre família, sobre perda, sobre ganho. Mas o que me chamou a atenção mesmo, que bateu foi a palavra, era o filho pródigo. E eu até me emociono, porque era como se tá perdido, sabe? Era como se tudo que eu tinha aprendido ao longo da minha história não tinha valido a pena, sabe? Naquele dia fez sentido para mim, porque eu estava perdido. E Jesus, Ele me aceitou daquele jeito, sabe? Me abraçou de verdade, não me apontou dos erros, minhas falhas. E eu me sentia amado, como aquele moço da história do filho pródigo, sabe? Que estava encontrando de novo a sua casa, a sua vida, a felicidade que eu tinha, a inocência, eu não sei, de quando eu era criança. Então eu entendi que não tem outro lugar, não tem outra saída a não ser o Senhor Jesus. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter a melhor esposa, os melhores filhos, o melhor emprego, mas sem Jesus não dá para preencher esse vazio. Então foi esse culto
Black White impactou a minha vida, e a palavra do Filho Pródigo. E naquele dia eu me senti realmente importante para Deus. Eu chorei. Tem como não. Porque hoje eu posso ensinar para os meus filhos o verdadeiro caminho da salvação. A Bíblia diz, em Atos Apóstolos 16, verso 32, pela memória, quando o carcereiro tentou o suicídio, Paulo falou: eu faço tal coisa. E ele disse: o que eu faço para você ser salvo? Ele disse: se crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E eu pego esse texto porque Jesus foi apresentado para mim, eu aceitei Jesus na minha vida, e hoje a minha casa serve ao Senhor Jesus, a minha prole serve ao Senhor Jesus, meus dois filhos, minha esposa, os meus parentes, irmãos, pai, mãe, tios, já foram apresentados Jesus para ele, mas é a minha casa que serve ao Senhor Jesus. Se eu acreditei nele, como está escrito, a profecia do lançado, eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Então tudo mudou. Hoje eu ensino meus filhos a palavra, não só de falar, não só de pregar para ele, mas de mudança, de comportamento, de caráter, tudo isso. Porque eu entendo assim, quando eu aceitei Jesus na minha vida, a minha cultura foi mudada. Eu fui criado num ambiente de brigas, de vício. Então, quando eu aceitei Jesus na minha vida, a minha cultura foi transformada. E essa cultura que eu tenho hoje, que é a cultura do céu, que é os princípios de Deus, hoje eu aplico para os meus filhos. E assim ele vai se entender para os filhos dele, né? Os futuros netos que vão vir por aí. E é isso, mudou tudo da minha vida. E ao longo da minha libertação e tudo mais, não teve outra saída. Quando eu senti de novo a vontade de beber, assim, até a terceira semana, segunda semana, quarta semana, eu senti muita vontade de beber. Um dia eu estava querendo beber, né? Porque alguém tinha falado comigo que os inimigos espirituais tinham muita sede de mim, e que eles iam usar tanto meus amigos, tanto como o meu patrão, até mesmo minha esposa, para poder ativar de novo minhas emoções para eu voltar a beber. Aí um dia eu estava bastante abstinência para beber, e eu lembrei de Deus, também de Jesus Cristo, que tinha me aceitado. Fui lá no quartinho que eu tenho, onde fica a bomba d'água, e botei o joelho no chão e orei ao Deus dos céus e da terra, que removesse de mim a minha obsessão, tanto na minha alma como na minha psique. Removesse aquela obsessão. Naquele instante, eu senti um grande afago, um grande amor. E a partir daquele dia, nunca mais eu senti vontade de beber. Nunca mais. Então, é aceitar Jesus. Todo o coração, toda a alma, confessar a Ele, que Ele vai tirar todo o vício, toda a angústia, toda a frustração. Jesus é minha alegria, é minha fortaleza, é meu respirar, é meu deitar, é meu levantar, tudo, a minha salvação, o meu noivo que eu espero. Eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. Então, Ele é meu noivo. Eu anseio ansiosamente para ter um encontro com Ele, tete a tete, cara a cara.
mensagem você deixaria para alguém que está passando pelo que você já passou? Que não se desespere, não se desanime, porque assim como ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida de qualquer pessoa que esteja nessa situação, seja no álcool, seja nas drogas, seja na prostituição, seja na depressão, seja no abandono. Olha para cima, ele está com a mão esticada, basta você esticar a sua mão que vai te tirar, assim como foi o José não estava no poço. E a última pergunta é: se pudesse resumir em uma frase sua caminhada com Cristo, se você resumir tudo que você já vivenciou com Jesus até o presente momento em uma frase, qual frase seria essa? Salvação.